ontem tiveram a pachorra de falar que a gente estava fazendo fake news aqui. Fake news porque de manhãzinha, podem passar aí para o próximo trechinho, porque de manhãzinha o que saiu, né, foi justamente, ainda não tinha saído o dado fiscal, então o mercado estava na expectativa pelo dado fiscal. Pode voltar, é naquela tela mesmo que estava, gente, pode voltar. Esse mesmo. Estava pela expectativa dos dados que iam sair ali do resultado primário e da dívida PIB, tudo que ia sair ontem. E aí já estava no radar. Foi essa notícia que eu falei ontem, quando eu estava falando, era justamente desse trecho. Fica no radar a perspectiva de elevação de gastos do governo em razão do desastre climático no Rio Grande do Sul. A expectativa do déficit aí já vem para a expectativa do que ia sair ontem. Só que aí a coisa vai piorando, ela vai aprofundando o nível de desumano do que a gente... Porque, para mim, falta humanidade numa pessoa que, diante de um desastre, diante de uma catástrofe, que está tirando a casa das pessoas, ela está tirando a vida das pessoas, está deixando as pessoas sem itens de necessidade básica, olhar para impacto fiscal da ajuda federal para o Rio Grande do Sul. Gente, pelo amor de Deus, está olhando para o impacto fiscal E aí, se o governo federal não faz nada, porque o governo federal não faz nada. Mas se o governo federal se mobiliza para gastar, para tentar reconstruir, aí tem que ver o impacto fiscal disso, né, e para onde vai o índice da B3 num dia de avanço de Nova York. Gente, pelo amor de Deus, sabe? É olhar para um índice brasileiro que foi na contramão de Nova York porque o mercado começou a dar um peso desproporcional para a fala da Simone Tebet, sobretudo à tarde, se quiserem colocar aí na tela para o pessoal acompanhar o que a Simone Tebet falou, mas ela falou que ela queria ver ali uma possibilidade até sem a mudança constitucional e o mercado não gostou disso. Né? Na hora que ela falou mobilizar ajuda efetiva e tempestiva, será proposta medida sem necessidade de mudança constitucional ou legal para as ações necessárias, o mercado já ficou ali de cabelo em pé, porque vai gastar, ela está falando que vai gastar, mesmo que ela falasse que ela está tentando achar um espaço no orçamento para cumprir a meta. E aí o mercado vem me falar que precisa cumprir a meta acima de... O mercado, analistas, veículos hegemônicos, leiam como quiser. Mas vem falar isso em relação à meta de resultado primário, quando as pessoas estão precisando de necessidade básica, precisa reconstruir. Quem está lá, eu conheço uma pessoa, tenho uma amiga que mora no Rio Grande do Sul e ela trabalha na saúde, ela falou que é cenário de guerra no Rio Grande do Sul, que está assim, ela mora em Porto Alegre, ela está fora da casa dela. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, sabe, você olhar para necessidade de cumprir meta ou botar isso acima da vida das pessoas no momento que a gente está num estado realmente ali de calamidade, de um desastre climático, você vir falar esse tipo de coisa e aí depois continua, porque a gente vê essas notícias, elas foram saindo aqui, estão em ordem cronológica, tá, gente? E aí hoje de manhã a notícia era, isso pode ainda trazer algum desconforto, pode trazer algum revés para o mercado, porque a gente pode corrigir, porque na véspera as taxas de juros podem corrigir, porque nas vésperas as treasuries caíram, mas a gente ainda tem dúvida do que vai acontecer em relação ao Rio Grande do Sul, e isso ainda pode trazer volatilidade para o mercado. Então as pessoas estão olhando para a volatilidade que pode acontecer ou não, nas custas de uma tragédia. E se vocês querem saber, quem especula com bolsa, quem especula com juros, ganha na volatilidade também. Então, assim, é um absurdo, tá? E é um absurdo você olhar, colocar um peso desse tamanho numa desgraça que está acontecendo no país. E não só isso, colocar todo esse olhar para o fiscal, quando a gente tem uma série de outros problemas, e o fiscal nem é um problema, mas se dá um peso tão grande, isso vai sendo tão enraizado na cabeça das pessoas, que as pessoas começam a repercutir isso sem pensar. E vão falar de risco fiscal, mesmo que isso prejudique elas. Então, assim, eu vejo vários comentários que deixam lá nos nossos vídeos e as pessoas, às vezes, reproduzem esse discurso sem pensar que isso pode, inclusive, prejudicar elas no futuro. Então, assim, eu fico... Olha, risco fiscal é um dos assuntos que me deixa mais brava e, assim, eu não consigo ficar inerente a isso, não consigo ficar indiferente a isso, porque eu tenho humanidade e eu acho isso aqui um absurdo. Simplesmente não consigo, gente. Desculpa.